Uma das figuras mais importantes e controversas da política mundial está bem perto de ultrapassar Joseph Stalin em tempo de poder. Possuindo práticas políticas questionáveis e sendo um dos líderes mais poderosos do mundo, Vladimir Putin está atrelado a grandes polêmicas e constantemente acusado de aniquilar seus oponentes. Putin está no poder desde 2000, seja como presidente ou como primeiro-ministro. Nesses 24 anos, o político garantiu à economia russa décadas de prosperidade. No entanto, ele possui um passado obscuro como agente secreto do Serviço de Inteligência Soviético. Além disso, invadiu alguns países, como a Ucrânia, na sua batalha contra a influência do Ocidente. Descrito como czar do século XXI, Vladimir Putin reprime qualquer um que critique seu governo ou ameace sua permanência nele, através de uma política de manipulação e repressão. Apesar disso tudo, como Putin conseguiu se manter tanto tempo no poder? E será que ele vai ficar até 2036? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje. Quer aprender a editar vídeos profissionais iguais a esses do canal e ainda ganhar muito dinheiro sem sair de casa? Por apenas R$ 17,00 você pode aprender tudo isso no nosso curso. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Vladimir Putin nasceu na cidade de Leningrado, que hoje corresponde à cidade de São Petersburgo, no dia 7 de outubro de 1952. 7 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Putin nasceu em uma família bem humilde. Seus pais eram operários em uma fábrica. E antes mesmo de Vladimir Putin nascer, eles já haviam perdido 2 filhos. Seus pais vivenciaram de perto todo o horror da Segunda Guerra. Sua mãe, inclusive, quase morreu de fome nesse período. Na época, Hitler mandou invadir a União Soviética e travou uma sangrenta batalha entre alemães e soviéticos, que, como todos sabem, teve os aliados formados por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética como os vencedores da guerra. O pai de Vladimir Putin foi um veterano de guerra e um dos poucos que conseguiu voltar vivo para casa, porém ficou com diversas sequelas. A cidade em que os pais de Putin viviam durante a Segunda Guerra Mundial foi cercada pelas tropas alemãs que não permitiam que nenhum recurso entrasse no país, com o objetivo de matar a população de fome. Por cerca de 870 dias, os habitantes da cidade mal conseguiam ter acesso à comida ou à água tratada. Por conta disso, diversas pessoas morreram de fome. Foi nessa época que a mãe de Putin quase entrou para a estatística de quase 1 milhão de pessoas que faleceram na cidade de Leningrado. 7 anos depois do fim da guerra, Putin nasceu. Sua família ainda era muito humilde e ainda vivenciava os rastros deixados pela guerra. Eles viviam em um apartamento compartilhado com outras famílias. Na escola, Putin frequentemente brigava com professores e perturbava seus colegas. Mas à medida que foi crescendo, foi se tornando um aluno exemplar acima da média. Além disso, era muito dedicado aos esportes, se tornando faixa preta no judô. Assim que terminou a escola, Putin ingressou na Universidade Estatal de São Petersburgo no curso de Direito e se formou em 1975. Durante a faculdade, Putin conheceu uma pessoa que seria fundamental na sua trajetória política, Anatoly Sobchak. Mas calma, que já vamos chegar nessa parte. Ele era professor de Direito Empresarial na faculdade em que Putin estudava. Desde muito jovem, Putin sempre gostou de assistir filmes de espionagem e tinha um sonho de um dia conseguir trabalhar para o Serviço Secreto Soviético, algo que aconteceu logo que Putin se formou na faculdade. Assim que se formou na faculdade, Putin entrou para a KGB, o temido Serviço de Inteligência Soviético. A função da KGB era assegurar os interesses do Estado. Isso incluía perseguir e vigiar a população, esmagar opositores e manter uma boa imagem do governo a qualquer custo, através de métodos violentos e operações secretas. Na época, esse serviço secreto era responsável por espionagem nacional e internacional, prisão, sequestros, atentados e assassinatos. Durante esse período, a KGB chegou a ser considerada a maior agência de espionagem do mundo, com mais de 450 mil agentes e com muito poder em suas mãos.
Vladimir Putin foi agente do Serviço Secreto de 1975 até 1991, trabalhando em operações de contra-espionagem na Alemanha Oriental e como espião para o governo soviético. Ele viveu do lado oriental da Alemanha, que era controlado pela União Soviética desde o fim da Segunda Guerra, entre os anos de 1985 e 1990. As ações de Putin nesse período não são tão claras, já que foram encontrados poucos registros e documentos. Não se sabe exatamente o que ele fez enquanto era espião, mas alguns estudiosos acreditam que ele possa ter trabalhado em conjunto com organizações criminosas, fornecendo armas e outros equipamentos. Inclusive, Putin ainda morava na Alemanha quando se deu a queda do Muro de Berlim, dando início ao fim do Império Soviético, que já estava com a sua situação econômica em colapso. Logo depois, Putin renunciou seu cargo na KGB e voltou para sua cidade natal, São Petersburgo. Assim que voltou, começou a trabalhar na universidade em que estudou, no setor de relações externas, e também trabalhou como taxista para complementar a sua renda. Pouco tempo depois, o seu professor, que eu citei anteriormente, Anatoly Sobchak, se tornou prefeito da cidade de São Petersburgo e convidou Putin para ser seu conselheiro na prefeitura. Naquela época, a cidade era considerada um paraíso para o crime organizado, muitas vezes sustentado pelos oligarcas russos. Foi então que Putin demonstrou uma grande habilidade para lidar com tudo isso. Os oligarcas e os criminosos, muitas vezes sendo conivente com a corrupção e ter colaborado com organizações criminosas em lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. Essa boa relação fez com que Putin ficasse conhecido e subisse de cargo, tornando-se vice-prefeito da cidade. Nessa época, a União Soviética já havia sido dissolvida e quem comandava a Rússia era o presidente Boris Yeltsin. Todo esse movimento de Putin dentro da prefeitura acabou chamando a atenção do presidente Boris, que o convidou para trabalhar em seu gabinete. Assim que chega ao gabinete da presidência, Vladimir Putin assumiu o Serviço Federal de Segurança da Rússia, que seria um novo KGB. Já em 1999, Putin consegue um cargo ainda maior, de primeiro-ministro da Rússia. Desde então, Vladimir Putin nunca mais saiu do poder. Após o fim da União Soviética em 1991, o presidente Boris assumiu o poder na Rússia. No entanto, o país vivia uma transição de um governo socialista para um capitalista, algo que mexeu muito com a economia russa. Esse período foi marcado por uma forte crise econômica e um dos mais difíceis para o povo russo, em que boa parte da população chegou a passar fome. Numa tentativa de salvar o país, as empresas estatais foram privatizadas. Desde empresa de comunicação até empresa de petróleo, todas foram vendidas a preços baixíssimos para oligarcas russos que ficaram ainda mais ricos e poderosos. Como consequência disso tudo, teve um grande aumento no número de desemprego, aumento na inflação e uma grande queda do PIB e do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Diante desse cenário, o governo de Boris passou a receber muitas críticas. Para piorar ainda mais, a região da Chechênia e a Rússia travaram uma sangrenta guerra entre 1994 e 1996, com 50 mil mortos, e a vitória da Chechênia, que se tornou independente. Já em 1999, Putin chega ao cargo de primeiro-ministro sem muito apoio popular, já que ninguém o conhecia. Entretanto, foi nesse mesmo ano que Putin ganhou sua popularidade após lançar uma guerra novamente contra os chechenos. Nessa época, os chechenos lançaram ataques terroristas a algumas cidades russas, deixando mais de 300 mortos. Como primeiro-ministro, Putin culpou os grupos extremistas chechenos pelos ataques e fez diversas declarações contra eles. Logo depois, Putin iniciou uma nova guerra contra a Chechênia. Forças russas invadiram a região e a Rússia acabou ganhando e anexando a região ao seu próprio território. Esse conflito e a vitória russa permitiu que Putin ganhasse um enorme apoio popular. Antes dos ataques, o índice de popularidade de Putin era de cerca de 2%. Após a vitória contra a Chechênia, esse índice subiu para mais de 40%. Entretanto, alguns especialistas acreditam que os ataques terroristas às cidades russas não foram realizados pelos chechenos, e sim planejados por Putin. Porém, isso nunca foi comprovado. Alguns meses depois, o presidente Boris renuncia ao cargo e nomeia Vladimir Putin como seu sucessor, que permanece como presidente interino até as novas eleições. Nas eleições de 2000, Putin concorre a presidente
e ganha no primeiro turno com 52% dos votos. Obviamente que o embate contra a Chechênia foi um dos motivos que fez com que Putin tivesse apoio popular entre os eleitores e vencesse as eleições. Durante os 4 anos como presidente, de 2000 até 2004, Putin se envolveu em diversas polêmicas e esquemas de corrupção. Ele compensava os oligarcas que estivessem do seu lado e punia quem os criticava. O ano de 2003 foi marcado por uma disputa entre Putin e os oligarcas russos. Inclusive, um deles chegou a ser preso e condenado por 14 anos de prisão por fraude e sonegação fiscal. No entanto, o empresário nunca admitiu e disse que seu único crime foi apoiar financeiramente os opositores de Putin. Em 2013, ele foi perdoado e deixou a Rússia, assim como outros oligarcas que eram alvos de processos e intimidação do governo. Uma grave polêmica envolvendo Putin e seu governo aconteceu quando rebeldes chechenos armados fizeram mais de 800 pessoas de refém em um teatro. Como solução para isso, o Serviço de Segurança Rússia bombeou um agente químico nos dutos de ventilação do teatro, fazendo com que os rebeldes morressem. Porém, além do grupo, morreram mais de 200 reféns por intoxicação. Anos depois, novamente, um grupo de chechenos invadiu uma escola e fez diversos reféns, incluindo crianças. Logo, o governo utilizou da força e de armamentos para invadir a escola e matar os rebeldes. No entanto, essa operação acabou matando mais de 300 reféns, incluindo 150 crianças. A comunidade internacional ficou abismada com a ação e fizeram diversas críticas ao presidente e à sua forma de agir naquela situação. Porém, dentro do território russo, sua popularidade estava ainda maior. Tanto que nas eleições de 2004, Putin se candidatou novamente e ganhou com 71% dos votos, muito mais do que na primeira eleição. Você pode estar se perguntando como a popularidade de Putin aumentou ainda mais? Como a popularidade de Putin aumentou ainda mais depois dessas polêmicas? E eu vou te responder isso no próximo capítulo. Antes de Putin entrar no poder, a população russa vivia com muitas dificuldades financeiras. Assim que ele assumiu como presidente a primeira vez, a economia do país só cresceu. Ele investiu na educação e na saúde e aumentou o salário da população, que passou a ter um poder de compra muito maior. Putin conseguiu cortar impostos, estendeu benefícios sociais, diminuiu as dívidas externas e reduziu drasticamente a pobreza. Além disso, transformou a Rússia em um dos maiores exportadores de gás natural e petróleo, fazendo parcerias econômicas com outros países. Todas essas mudanças fizeram com que o PIB do país aumentasse e a população percebeu a mudança positiva em sua qualidade de vida. Após ganhar as eleições em 2004, Putin teve um segundo mandato marcado pelo aumento e centralização do poder presidencial. Uma de suas medidas foi o fim das eleições para governadores, sendo ele o responsável por nomear cada governador do país. Assim como no seu primeiro mandato, Putin sempre esteve envolvido em situações bastante graves. No ano de 2006, uma jornalista chamada Anna Politkovskaya, que era uma crítica de Putin, foi assassinada a tiros no elevador do próprio prédio no dia do aniversário de Putin. Ainda nesse ano, o ex-agente do serviço russo, Alexander Litvinenko, fugiu para a Inglaterra e lá foi envenenado e morreu. Alexander escrevia e relatava tudo o que já havia presenciado na Rússia e acusou o governo de assassinar a jornalista Anna. Porém, o governo e Putin negaram que planejaram os assassinatos. Como podemos perceber, Vladimir Putin reprime qualquer ato contra o governo, seja ele praticado por civis ou jornalistas, sendo essa uma das técnicas para que ele consiga se manter no poder por tanto tempo, além de diversas alianças políticas. Uma dessas alianças são com oligarcas que são donos dos meios de comunicação da Rússia. Ou seja, como a mídia é controlada por seus aliados, eles fazem apenas propagandas positivas sobre o governo, não mostrando as mortes e perseguições contra opositores e invasões a outros países. Putin consegue manipular a opinião popular através da mídia, mascarando todos os esquemas de corrupção do governo, fazendo com que as pessoas saibam somente o que ele quer. A liberdade de imprensa não é algo muito comum na Rússia. As redes de comunicação sofrem com o controle do governo, que evita que informações internas cheguem na população e manipulam as notícias do mundo externo. Quase todos os jornais trabalham a favor do governo. E é Putin quem decide o que vai ou não ao ar. Os jornalistas que resolvem ir contra e falam qualquer coisa contra o governo acabam sendo encontrados mortos ou são presos.
A TV estatal russa, por exemplo, antes da invasão da Ucrânia, noticiou que os Estados Unidos que estavam prestes a invadir a Ucrânia e que o próximo objetivo poderia ser invadir a Rússia. É através dessa manipulação que Putin conseguiu se manter no poder até hoje e fazer com que pareça que o povo prefere ele. Todo esse malabarismo fez com que Putin se torne cada vez mais autoritário e perigoso. Com o fim do seu mandato em 2008, Putin não poderia mais concorrer à presidência, já que a Constituição russa permitia apenas 2 mandatos consecutivos. Logo, Putin indicou Dmitry Medvedev como seu sucessor. Dmitry ganhou as eleições e indicou Putin como seu primeiro-ministro. Durante o mandato de Dmitry, foi realizada uma alteração na Constituição russa, em que o mandato de um presidente mudou de 4 para 6 anos. E essa nova mudança começaria nas eleições de 2012. Com o fim do mandato de Dmitry, Putin mais uma vez se candidatou e foi eleito com 63% dos votos no ano de 2012. No entanto, nesse terceiro mandato começaram a surgir protestos contra ele. Estima-se que em 2011, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas em Moscou para protestar contra a falta de transparência nas eleições e possíveis fraudes. Depois que foi eleito, novas manifestações aconteceram, que foram reprimidas pela polícia. Inclusive, em 2012, foi aprovada uma lei que autorizava a cobrança de multa para quem participasse ou organizasse protestos. No ano de 2014, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia ao seu território. A comunidade internacional viu a anexação como uma violação do direito internacional e da soberania. Como consequência, foram realizadas sanções econômicas contra a Rússia por parte de países ocidentais e a suspensão da Rússia no G8. Ao fim do seu mandato em 2018, Putin novamente se reelegeu e mais uma vez perseguiu opositores. No ano de 2021, o principal opositor de Putin, Alexei Navalny, que havia feito duras críticas a Putin, passou mal durante um voo. Foi internado às pressas na Alemanha e foi descoberto que ele tinha sido envenenado. Alexei acusou Putin, que se defendendo dizia que não tinha nada a ver com isso. Assim que voltou para a Rússia, Alexei foi preso, acusado de descumprir sua liberdade condicional. E isso fez com que rolasse algumas manifestações contra a prisão dele. Inclusive, durante os protestos, um outro crítico do governo, Garry Kasparov, atuou nas redes sociais para mostrar para o mundo a repressão policial. Ainda em 2021, foi aprovada uma nova mudança na Constituição russa. Com a mudança, o presidente poderia concorrer a mais 2 reeleições, ou seja, seria permitido 4 mandatos consecutivos de 6 anos cada. Como Putin havia ganhado em 2012, seu primeiro mandato encerrou em 2018. Ele se reelegeu novamente e nesse ano de 2024, ao fim do mandato, ele ganhou mais uma vez as eleições e ficará até 2030. Ao todo, esse será o 5º mandato de Putin e ele ainda poderá se reeleger novamente e, caso ganhe, ficará no poder até 2036. Sendo assim, Putin estará 36 anos no poder, 7 anos a mais que Stalin. Alguns críticos dizem que a Rússia se tornou um estado autoritário, com menos direitos e liberdades democráticas. A maioria dos opositores do governo estão presos, mortos ou exilados. E isso nos leva a questionar, será que de fato a Rússia é uma democracia? Me responde aí nos comentários que eu quero saber. Obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Temos a opção Seja Membro, caso você queira apoiar nossa comunidade. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!